né, a toda essa ação da justiça. E para falar um pouco mais com a gente sobre essa reação de Pablo Marçal, sobre a performance dele aí nas últimas entrevistas, após o bloqueio, a suspensão dessas contas, a gente recebe a cientista política Juliana Fratini. Juliana, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa O Povo News, primeira edição. Bem-vinda. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Tudo bem? Tá bem complicada mesmo essa questão do Pablo Marçal aqui em São Paulo. Desde a chegada dele, ele revolucionou o que pode ser o pleito aqui, né? Eu até desconfio, comentei isso ontem nas minhas próprias redes, de que ele vai causar um caos maior nessas eleições. Juliana, como você avalia a performance, né? Não sei se você conferiu, né, a performance de Pablo Marçal nos últimos debates, né? Ontem houve uma sabatina, um diálogo com o candidato aí em alguns veículos de comunicação. Percebi o candidato um pouco mais ameno, um pouco mais acuado aí nos seus discursos, mas com sérias críticas, inclusive, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sempre quando confrontado com seu plano de governo. O candidato fazia questão aí de dizer, se considerar antissistema, né? Há esse discurso aí do Pablo Marçal, um discurso que eu consegui perceber, assisti a entrevista por completo e consegui perceber que é basicamente quase um padrão, né? O candidato aí se esquivou de certas perguntas, evitou falar um pouco sobre seu processo aí com relação com possíveis relações a facções criminosas, criticou o próprio partido, né? Esse é um grande destaque hoje que o nosso programa vai trazer, questionado com relação a toda essa polêmica que envolve os membros do PRTB. Pablo até falou que apoiaria, né, a saída de alguns membros. Como é que você avalia essa performance? Como é que você avalia a postura, né, de Pablo Marçal com o próprio partido que é alvo de investigações? Não, sem dúvida, você está corretíssimo quando você o coloca como um candidato, né, antissistema. Na realidade, ele faz a vez do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se colocava da mesma maneira. E existem várias declarações a respeito da própria autonomia do Pablo. Eu acho que isso que a gente precisa considerar em primeira mão. Ele se colocou de maneira tão autônoma em relação a não ter o apoio do Bolsonaro, da família Bolsonaro, e mesmo assim ele é o grande representante desse bolsonarismo, conservadorismo em São Paulo, na atualidade, né? Então, ele foi para além do bolsonarismo, de fato, ele foi para além do Bolsonaro. O fato de ele agora questionar o próprio partido e os membros do partido mostra também que ele tem uma autonomia institucional. Ou seja, ele não está muito preocupado com o que está ao redor, com o que está à volta, onde ele se apoia. E eu acredito que essa seja a maior força que ele apresenta, que ele tem. Ele se apoia em si mesmo. A força dele é a força dele. Ele não está se apresentando como candidato do Bolsonaro, como faz o prefeito Ricardo Nunes, por exemplo. E o próprio Boulos, que é o seu principal adversário na corrida eleitoral do polo oposto, né, da esquerda, ele se apresenta como um candidato do Lula. Então, olha só, os candidatos que são da situação, de um modo geral, do sistema, né, que são o Nunes e o Boulos, eles se ancoram em outras personalidades políticas que são maiores do que ele. O Nunes, de novo, se ancora no Bolsonaro e o Boulos se ancora no Lula. O Marçal não se ancora em nada, e nem em ninguém. E nesse sentido, aí o que ele tem de fato e o que ele está sendo acusado de é dinheiro e de abuso de poder econômico. Por quê? A partir desse recurso que dá para ele uma garantia de força, ele passou a elaborar estratégias corretas no ambiente digital para que a sua comunicação chegasse a mais pessoas. O que eu digo? O que significa em relação a estratégias corretas, né? Meios que ele pensou e articulou com provavelmente alguns estrategistas para fazer com que essa mensagem antissistema chegasse a mais pessoas.
Se todos esses meios estão corretos, se toda a forma dele de trabalhar foi seguir os preceitos da justiça, isso está sendo avaliado ainda, porque não existem decisões completas, né, sobre como esse uso foi feito ou não de recurso, de investimento. E é uma das posições que a Tabata Amaral, né, também concorrente do PSB, está batendo, né? É uma das estratégias que a Tabata está batendo para poder, que fez, aliás, com que ele tirasse as redes dele oficiais, num primeiro momento, do ar, o que também pouco importou, porque logo depois ele criou redes novas e as redes novas já estão absolutamente fortes, ultrapassam a quantidade de seguidores por parte dos adversários, né, da própria Tabata. As redes deles têm muita musculatura e faz com que ele tenha esse desgaste de campanha, né? Então, ele está tendo desgaste em cima de desgaste. E, como eu disse, não existem decisões definitivas da justiça ainda a respeito disso, mas, por parte da população aqui de São Paulo, essas decisões são vistas como arbitrárias. A população está muito descontente com a política atual, com a política institucional, então entende o Pablo como se fosse um herói, ainda que ele seja um anti-herói do próprio sistema. Eu acho que um resumão é isso, basicamente. Com certeza, Juliana. Denúncias, né, acusações contra o PRTB, contra Marçal